Pessoal, então, na aula desta semana, nós iremos estudar sobre o reino animal. Iremos falar sobre as características gerais deste reino, né? E também sobre o sistema respiratório do reino animal. Como funcionam as diferentes classes, diferentes filos, como funciona o seu sistema respiratório. Durante esse mês, nós iremos falar mais sobre o reino animal, do sistema digestivo, respiratório, do excretor, de locomoção e entre outros. É o que iremos discutir durante esse mês, tá certo? Bom, pessoal, as características gerais do reino animal, né? O reino animal é um reino onde apresenta grande diversidade de espécies, cerca de 1,3 milhões de espécies descritas, principalmente os insetos que estão nos filos artrópodes. Nós iremos falar um pouquinho mais deles no decorrer da nossa aula, né? O reino animal apresenta também como característica seres eucariontes, né? Que são seres que possuem células complexas com a presença do núcleo. Outra característica são multicelulares, são seres que possuem muitas células, né? São seres heterótrofos, que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles também são seres que possuem tecidos verdadeiros, com exceção dos poríferos, que é do filo das esponjas, do filo porífero, que está presente aí dentro desse filo as esponjas. São seres que possuem a presença da blástula, né? A blástula é uma fase inicial do desenvolvimento embrionário que ocorre quando o óvulo fertilizado se divide em várias vezes, mas antes que suas células se tornem diferenciadas, e também consiste de aproximadamente 128 células que formam uma camada esférica em torno de uma cavidade central cheia de líquido. Aí ela vai se desenvolvendo de acordo com o aumento do número dessas células. Por isso que se chama de blástula, porque ela vai aumentando, né? Do pequeno vai seguindo para aumentar justamente pelo aumento do número dessas células. Presença de açúcar, né, no seu organismo, que por mais que o açúcar não seja tão bom, mas é necessário que todos os seres do reino animal possuam a presença do glicogênio no seu organismo, né? Podem ter celoma, mas existe os animais acelomados ou pseudoacelomados, né? O celoma é uma cavidade corporal dos animais caracterizado como triblastos, que se localiza no interior da mesoderme. O celoma surge no desenvolvimento embrionário e tem como principal função proporcionar o espaço para alojar as vísceras dos animais. Os animais que têm essa cavidade são chamados de animais celomados. Como eu falei, né? Existem os celomados, os acelomados, que não têm o celoma, e os pseudocelomados. Bom, pessoal, o reino animal ele é dividido em 9 filos principais. Destes, 8 filos são formados por animais tradicionais, chamados de invertebrados. Né? Esses animais diferem dos vertebrados pela ausência da coluna vertebral e crânio. A coluna vertebral é um eixo de sustentação constituído por vértebras, ossos e cartilagem que articulam entre si. E o crânio é uma estrutura óssea ou cartilaginosa densa que protege o encéfalo, não é isso? Entre os principais filos, temos aí o filo porífero. Os poríferos, também conhecidos como esponjas, são animais exclusivamente aquáticos, encontrados fixos a rochas e estruturas submersas e apresentam organização corpórea simples. Né? Já dentro do filo das quinidárias, encontramos aí as medusas, as águas-vivas, as anêmonas, os corais. Tudo isso faz parte do filo das quinidárias. Né? Eles são animais exclusivamente aquáticos também, que podem ser de vida livre ou cesse. E ele é o único que apresenta indivíduos diblásticos.
Já o filo dos platelmintos, temos aí como exemplo as tênias, as planárias. A tênia são solitários, vermes solitários que chegam até medir até cerca de 6 metros no intestino, né, de um parasita. Os platelmintos reúnem animais que podem ter vida livre ou ser parasita em outros animais. Eles são encontrados em ambientes terrestres, úmidos ou aquáticos. Já a nematoda, né, que nós temos aí como exemplo a lombriga, os ancilóstomos, são animais de corpo alongado e cilindro. Podem ser encontrados em ambiente aquático, terrestre e também no interior das plantas e de outros animais. Já o filo, né, o filo molusco, que nós temos aí como exemplo a lula, o polvo, os caramujos, a lesma, né? Tudo faz parte do filo molusco. São animais de corpo mole que podem estar revestidos por uma concha ou não, né? Já a anelida, que nós temos aí como exemplos a minhoca, os poliquetas, né? São animais de corpo alongado, cilindro e com segmentação transversal, muitas vezes visível a olho nu, outras vezes não. Então, tem a anelida que podemos ver só através com o uso de um microscópio. Já o filo dos artrópodes, que é o filo que tem maior diversidade de seres, apresenta a maior diversidade, né, dos filos invertebrados. Seus representantes têm pernas articuladas e esqueletos externos. Aí nós temos exemplo aí como o exemplo dos artrópodes. Temos insetos em geral, né, como abelhas, borboletas, escorpiões, caranguejos, todos eles fazem parte desse filo. Já os equinodermos são animais exclusivamente marinhos e podem ter vida certa ou de vida livre no fundo dos oceanos. Aí nós temos o exemplo dos equinodermos, a estrela do mar, os ouriços do mar. Já o filo chordata, eles são animais que apresentam notocorda eixo embrionário de sustentação, em pelo menos alguma fase de seu desenvolvimento. Ele reúne bastante diversos e muito conhecidos. Aí nós temos como exemplo desse reino, nós, os seres humanos, né, que são mamíferos, os mamíferos no geral, os peixes, os anfíbios, que são os sapos, os répteis, as aves, todos eles fazem parte do reino do filo chordata. Bom, pessoal, aí nós temos um cladograma, né, apresentando a hipótese filogenética para alguns filos do reino dos animais. Então, aqui nós temos o filo mais primitivo ao mais derivado. Então, o mais primitivo aqui que surgiu primeiro foi os poríferos, né, a porífera, e o último, que é o que, de acordo com o que sofreu maior evolução, processo evolutivo, temos aí o chordata, que é uma grande diversidade de espécies. E aí um vai dependendo da evolução do outro. A partir do surgimento de um, surgiu a mudança, né? Por exemplo, aqui tem a glastulação. Com a glastulação surgiu os quinidários, um processo de blásticos. A gente não vai entrar muito em detalhes, só queria mostrar para vocês aí esse cladograma mostrando, né, o filo mais primitivo ao mais derivado, e dentro do processo evolutivo. Bom, pessoal, o sistema respiratório, né? É o que a gente irá detalhar ele na aula de hoje. Então, todos os animais, desde uma pequena planária até uma baleia, que é um animal de maior porte que hoje é conhecido, precisam realizar trocas gasosas em todas as suas células, né? Então, neste tema, estudaremos como ocorre a respiração sistêmica, designada daqui para frente apenas como respiração, né? Nos principais grupos de animais e com mais detalhes nos seres humanos. Então, aqui nós temos, o sistema respiratório é o sistema responsável pelas trocas gasosas. Aí nós temos as vias respiratórias. Quais são
quais são as vias respiratórias, né, que nós conhecemos. Aí o ar, durante o processo respiratório nós perdemos H2O, né, que é a água, que quando a gente abre a boca na frente de um espelho, fica embaçado. Isso significa que nós estamos perdendo água no processo do sistema respiratório. Então o ar entra pelas cavidades nasais, segue para a faringe, que fica atrás das cavidades nasais, e aí segue para a laringe. A laringe é aquela glândulazinha que fica já no início da garganta. Da laringe segue para a traqueia, e da traqueia para os pulmões. Então, nos pulmões, nós encontramos os brônquios, que é a primeira ramificação encontrada dentro dos pulmões, né? Dos brônquios segue para os bronquíolos, que é a ramificação secundária, e dos bronquíolos segue para os alvéolos. Os alvéolos é onde acontece a troca de gás carbônico e H2O, onde ocorre este processo, lá nos alvéolos. Quando no processo respiratório, a pessoa, o ser vivo, retira o oxigênio do ambiente, né? Ele inspira o oxigênio, entra o oxigênio no seu organismo e ele elimina o gás carbônico, o CO2, dentro do processo respiratório. E de onde que vem esse CO2? Vem dos alimentos, do pão, do arroz que a gente come, que gera o CO2 dentro do organismo dos seres vivos, em geral. Não só do ser humano, mas dos seres vivos em geral. É assim que ocorre o processo respiratório nos seres vivos, tá certo?